isso aí, está entrando no ar agora a TV Sindipetro aqui. No programa de hoje eu recebo aqui Ives Corsino, que é o coordenador geral eleito nessa última eleição aqui pelo Sindipetro RN. Seja bem-vindo, Ives, aqui, Corsino, à TV Sindipetro aqui, para essa entrevista. Obrigado, Arthur. A satisfação é minha, mais uma vez, de estar aqui nessa casa. Perfeito. Ives, vamos começar com a seguinte questão, né? Após essa vitória da Chapa 1 aí, uma vitória super importante, a gente poderia até dizer por um percentual bem significativo, a categoria petroleira se fez presente às eleições e elegeu a Chapa 1. Quais são os novos desafios, qual a perspectiva dessa nova direção que reúne juventude e reúne pessoal também que já fazia parte da direção? Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a categoria petroleira aqui do estado do Rio Grande do Norte, dos estados vizinhos e nacionalmente. O pleito foi um pleito muito importante, né? A categoria ela compareceu às urnas e fez valer a sua manifestação de opinião, de pensamento, né? Embora, dependendo dos posicionamentos que tem havido entre as chapas concorrentes, mas a categoria ela se fez presente num quórum significativo e eu acho que isso oxigena, né, a categoria, oxigena os trabalhadores e, sobretudo, a entidade, né, sindical, o Sindipetro RN, uma vez que nesse momento nós temos aí, né, as zonas de confortos rompidas, né, e que os pensamentos e as opiniões, as formulações, os encaminhamentos, eles se manifestam nos debates, nas discussões e acabam trazendo para a categoria de uma forma geral, né, algo proativo e construtivo. Perfeito. Você acha que teve essa participação da categoria, se deve ao momento hoje que a gente tem vivenciado no Brasil, que não é um momento muito agradável, um momento triste até para a classe trabalhadora? Como é que você avalia isso? Bem, sem dúvida, Arthur, o momento ele contribuiu, né, para que os debates eles fossem mais intensos, eles fossem mais dinâmicos, né, e de maneira muito particular o setor petróleo, a categoria petroleira, ela vivencia e experimenta nesse momento, nessa quadra, uma situação não diferente das outras categorias de trabalhadores, mas também dentro das suas particularidades, modificações e alterações singulares, né, inerentes a ela própria. A Petrobras, o setor petróleo, ele vem sofrendo alterações em aspecto nacional, né, e aqui local também, no Rio Grande do Norte, dentro dessa alteração nacional, né, em que a Petrobras ela vem sendo modificada, a Petrobras ela vem se desidratando, reduzindo a sua participação nesse setor, no setor energético, né, e isso traz alterações significativas para os seus trabalhadores e para a sociedade, né, para a sociedade em geral. Só para você ter uma ideia, a Petrobras ela vem reduzindo investimentos, ela vem vendendo ativos, né, e as majors e super majors no mercado do setor do petróleo, tanto aqui no Brasil como no mundo, né, ela vem tendo um comportamento justamente contrário. Né, elas vêm fazendo aquisições, vêm fazendo investimentos, né, vêm disputando mercados e a Petrobras, na verdade, ela vem se retirando, né, desse cenário de disputa, de concorrência. Quais são os objetivos? O que é que você espera que a categoria busque nessa nova direção? A gente sabe aí que vai ter uma nova luta, um novo trabalho, um novo ciclo iniciado e que é num momento muito difícil, numa conjuntura difícil, numa conjuntura de privatizações e desmonte da Petrobras, e eu acredito que a categoria petroleira, mais do que nunca, espera dessa nova direção respostas fortes com relação a esse desmonte que o governo vem fazendo. Na sua opinião, quais são os principais desafios que essa nova direção vai ter que implementar? Bem, Arthur, primeiro, né, essa nova direção ela vai assumir aí a partir de 18 de março, né, a direção do Sindipetro RN, prefaciada de uma situação concreta e real, que é a alteração nas relações de trabalho. Né, nós tivemos aí a legislação trabalhista alterada, né, em
alguns pontos razoáveis de discussão, mas em outros extremos do ponto de vista de desfavorecimento do trabalhador. E esse é o cenário que essa nova direção vai assumir. E acredito que os desafios de se relacionar empregado e empregador nessa nova conjuntura, ele seja um ponto fundamental. Mas um outro ponto também é muito importante, que a nível mundial nós participamos hoje de uma discussão se o Estado ele tem ou não que participar de alguns setores da economia, e nós temos uma opinião e faremos esse debate na categoria e na sociedade. O setor petroleiro é um setor estratégico para o desenvolvimento de qualquer economia do mundo, e as maiores empresas de petróleo do mundo são estatais. Exatamente. Só um parênteses aqui, a maioria das empresas, principalmente as americanas, em especial as estatais chinesas, vêm para o Brasil para fazer a compra desses ativos. Ou seja, por que é que dá certo fora e aqui no nosso país não dá certo? Não é isso? Exatamente. Então esse é um debate que nós fazemos aqui a nível nacional, com a sociedade e com a categoria petroleira, porque são reflexos de setores como o setor petróleo, que desencadeiam o desenvolvimento ou o retardamento da economia do país como um todo. Eu vou trazer um exemplo aqui para você, bem claro, que é, por exemplo, a Petrobras Biocombustíveis. A Petrobras Biocombustíveis, ela foi fechada, e isso teve um reflexo imediato nos produtores rurais que produziam oleaginosas, que forneciam a matéria-prima para a geração do biocombustível, no caso do biodiesel, da geração de óleo adicionado ao óleo diesel. Então, essa é uma atividade da Petrobras que teve um impacto imediato no setor do agronegócio. Uma outra coisa que está acontecendo agora recentemente, no plano de negócio da Petrobras, ela vem sinalizando que vem se retirando do setor de fertilizantes. No Brasil, nós não conseguimos produzir os fertilizantes necessários para o consumo doméstico. E a Petrobras ela vem justamente abrindo mão desse mercado. E é um mercado que vem ocupado justamente pelo setor, pelos produtores internacionais, e que passam a ocupar o mercado doméstico, mas não por uma disputa na concorrência, mas simplesmente porque a Petrobras ela vem se retirando desses segmentos. E isso vem, a expectativa de que essa direção da Petrobras, a direção do Pedro Parente, a política determinada do acionista majoritário, no caso a União, o governo Michel Temer, é justamente de tirar a Petrobras de outros segmentos. Nós já observamos aí redução de processamento nas refinarias, nós que adquirimos a autossuficiência em petróleo, tá certo? Nós adquirimos esse Petrobras. Perfeito. Ives, vamos falar um pouquinho de economia local, Rio Grande do Norte, principalmente onde a Petrobras opera, no caso Mossoró, Guamaré e outras regiões, Como é que o Sindipetro, essa nova direção, tem observado, tem questionado e vai procurar buscar fortalecimento da política, da economia local? Como é que vocês têm visto isso? Olha só, Arthur, aqui localmente a gente observa que a Petrobras ela alterou significativamente a economia do Rio Grande do Norte. Se você observar, a Petrobras ela respondia por quase a metade da produção do PIB industrial do Estado. Isso. 47%, ali aproximadamente 50%. A Petrobras produzia essa riqueza. Se você observar as alterações do setor petróleo, que não são determinadas por questões locais, mas nós reduzimos aqui os repasses em royalties no estado do Rio Grande do Norte, o equivalente ao orçamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, por exemplo. E para você observar as consequências dessa alteração de repasses provenientes da atividade da Petrobras, você basta observar a crise que enfrenta o governo do Estado do Rio Grande do Norte, o governo Robson Faria, basta olhar
para o pagamento dos servidores públicos, né, aqui do Estado. Basta você olhar as alterações, né, principalmente alterações concretas e de rotatividade, por exemplo, de empresas, de abertura e fechamento de empresas, de negócios, né? O crescimento da informalidade, né? Então, tudo isso nós conseguimos observar e, a princípio as pessoas não percebem, mas a Petrobras tem uma grande contribuição nisso. E essa contribuição se dá justamente pela sua retirada, pela sua desidratação da presença aqui no estado do Rio Grande do Norte. Afinal de contas, os royalties, né, os impostos que são... As cidades mesmo, a gente sabe que não só a questão do imposto, mas são movimentadas com o trabalho da Petrobras através das terceirizadas, das redes de hotéis, o comércio, tudo isso com o fechamento dessas vagas dos postos, tudo isso afeta, né, Wilson? O município do estado do Rio Grande do Norte possui 16 municípios produtores de petróleo. Mas dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, 107 tem alguma relação com a Petrobras, certo? Para receber royalties porque são municípios produtores ou municípios conflitantes com os produtores, né, que ficam ali colados, ou porque tem servidão, né, de passagem de transporte em oleodutos, em gasodutos, né, porque tem alguns terminais de distribuição de gás, né? Então, dos 167 municípios, 107 eles tinham uma relação direta com a Petrobras por receber alguma coisa, ou servidão de passagem, ou royalties, ou alguma contribuição da atividade de exploração e produção de petróleo, né? Então, se você percorrer também os municípios do estado do Rio Grande do Norte, não só os municípios produtores, né, você vai ver que a retirada de atividades da Petrobras tem impactado negativamente e de maneira relevante para essas pessoas. Perfeito. Conjuntura nacional. Esse governo Temer, além da investida direta na questão do trabalhador, seja por meio dos postos de empregos que acabaram caindo, o desinvestimento, também fez ataques diretos que foram a reforma trabalhista e agora a tentativa da reforma da Previdência, que os movimentos sociais, a FUP, a CTB, o Sindipetro na luta, têm conseguido empatar essa investida, né? Fala pra gente da luta daqui do Sindipetro, da direção, como também essas novas perspectivas nessas lutas com as reformas e ligado também, obviamente, ao Senado 2018, que é muito importante. A gente vai vivenciar o quê? Eleições agora em 2018. Então é muito importante que o trabalhador fique atento, porque o sindicato vai buscar essa luta, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, o Sindipetro, o RN, ele sempre se pautou de maneira muito coerente e responsável nas discussões dos temas que são importantes para a sociedade, né? Nós, embora temos aqui um lado e nos posicionamos nesse lado do trabalhador, né? Mas nós nunca refutamos aqui nenhuma discussão, né, que fosse para formular saídas para a crise econômica e social que vive o Brasil, mas não só o Brasil, o mundo, né? Mas algumas alterações se deram, né, de maneiras unilaterais, né? E o governo Michel Temer contribuiu para isso, e acredito que não foi uma contribuição para a construção de uma saída de um projeto econômico e social para o Brasil, né? Na verdade, aprofundou a crise. Então nós tivemos a lei de terceirização, né? E se você observar a lei da terceirização, como foi aprovada, ela trouxe para o mundo do trabalho uma precarização das relações de trabalho. Inclusive porque é o seguinte, para quem não compreende como se organiza as relações de trabalho no setor petróleo, existe um grande número de terceirizados que são responsáveis também por essa engrenagem da Petrobras funcionar, não é isso? Sem dúvida, os terceirizados eles têm um papel fundamental e importante na construção da Petrobras desde sua fundação, né? Isso nós reconhecemos, tanto que hoje, nessa direção eleita, Arthur, nós temos 10 diretores desse segmento. Importante, né? Composição.
E aí, assim, né, essa questão teve a lei da terceirização, nós tivemos a alteração do regime de partilha, né, da lei de partilha, a exclusividade que a Petrobras tinha na exploração e produção do pré-sal, né, isso foi quebrado, né, ela tem a preferência, mas a preferência em momentos como esse, em governos com os indicativos e os encaminhamentos como é o do governo de Michel Temer, na verdade, são tendenciosos ao nosso ver. Mas também tivemos outras alterações, que é a alteração da própria legislação trabalhista, né, em que você tem pautas que são um pouco perversas com o trabalhador. A jornada intermitente de trabalho, pra você ter ideia, nós tivemos uma empresa agora que rescindiu um contrato de sonda aqui no estado do Rio Grande do Norte, e a nova empresa que assumiu quer fazer contratos intermitentes para o pessoal que trabalha em sonda. O contrato intermitente, a gente está falando é o seguinte: o cara sobe, o trabalhador sobe para uma jornada de trabalho lá de 7 ou 14 dias, e o contrato dele é só por aqueles 7 ou 14 dias. Muito embora, por exemplo, aquela sonda ela tem um cronograma de trabalho de 6 meses ou um ano. Então, realmente, isso fragiliza o trabalhador, e o Sindipetro RN ele vem se posicionando, e a nova direção com certeza se posicionará na defesa e no combate a pautas desse tipo. Nós faremos sim a resistência e faremos o debate e a discussão de maneira muito serena, mas é importante a gente saber que nesse momento também nós temos uma possibilidade, uma abertura de se construir um debate favorável ao esclarecimento do que realmente é o papel de uma entidade sindical. De mostrar realmente nessas oportunidades que a entidade sindical ela tem sobretudo o papel aglutinador dos trabalhadores, e que ali você tem constituído, enquanto personalidade jurídica, uma entidade sindical, mas aí também a oportunidade de fazer entender que sindicato é toda uma categoria, são todos os trabalhadores.